Morning, everybody. Olá, bom dia para cada um de vocês. Espero que todo mundo esteja aqui conosco. Eu sei que temos muitas pessoas que vão vir já aqui, até todo mundo ingressar. Por favor, por gentileza, escrever de que país você é. De que país você está visitando aqui no chat, na parte inferior da tela. Por favor, temos Colômbia, Bolívia, México, Brasil. Bom dia, Jamaica, Peru, Nicarágua, França, Chile, México, Brasil. Temos aqui a República Dominicana, também temos Equador, Brasil, Guatemala. Perfeito, que bom escutar tudo isso. Bem regional. Um grupo bem internacional que nós temos aqui. Muito obrigado por nos acompanhar. Estou realmente bem contente, bem empolgado com todo o apoio que estamos recebendo. Temos China, Canadá. Incrível. Então, antes de passar para as introduções, eu gostaria de falar alguma coisa. Se você quer escutar o painel em espanhol ou em português, por favor, pode clicar no ícone do mundinho na parte inferior da tela. E nossos intérpretes oficiais vão estar aí para nos ajudar. Então, agora eu vou falar em português. Abaixo e nossos tradutores oficiais estarão lá para te dar suporte. Agora em espanhol? Se preferem agora em espanhol. Se você quiser escutar no painel em espanhol, por favor, clique debaixo no ícone do mundinho. E nossos intérpretes vão estar para nos ajudar. Muito obrigado mesmo. E novamente, Canadá precisa de talento. Precisa de talento do Canadá. E hoje nós temos um painel para aprender sobre como o UCW pode nos ajudar para avançar no caminho. Mas antes de qualquer outra coisa, eu gostaria de agradecer para algumas pessoas que estão presentes conosco hoje. Temos companheiros comerciais, representantes do governo canadense e o Caribe. Queremos agradecer às câmaras de comércio também que estão nos acompanhando, as cabeças e os membros. Os parceiros, nossos agentes que fazem o trabalho de procurar os melhores estudantes para ir dedicar para o Canadá, desde a América Latina e o Caribe. Também futuros estudantes, ex-alunos, chefes de instituições canadenses, pessoal da UCW, principalmente que ajudam para a gente para promover o evento. E também fazendo as perguntas para vocês também. E na América Latina e o Caribe, sejam bem-vindos. Com certeza, apressados. Damas e cavalheiros, sejam bem-vindos. Para o próximo slide, nós vamos começar a falar sobre o nosso pessoal. Vamos apresentar todos para o serviço. Lawrence, diretor regional senior. Michel Hicks, para a América Latina e o Caribe, Carlos Gonçalves, que é gerente de recrutamento estudantil internacional para a Peru e América Central. Michelle Cripps, que é também diretora envolvida para a Latam e o Caribe. Juan Galeano, diretor para a Colômbia e América do Sul. Kristen Johnson, gerente de desenvolvimento de negócios para o Caribe. Fiorella Alcântara, executiva de desenvolvimento de negócios para o Peru. Daniel Hernández, gerente de desenvolvimento para México. Larissa da Rocha, gerente de negócios para o Brasil. Ana Padua, executiva de desenvolvimento de negócios no Brasil. Rafael Minal, diretor para Colômbia e Equador. Valentina Villegas, coordenadora de desenvolvimento de negócios para Colômbia. Suri Bresson, executiva de desenvolvimento de negócios para México. E Catalina Paipa, gerente de desenvolvimento de negócios para Colômbia. Estamos aqui, cada um de nós, para dar as bem-vindas para cada um de vocês. Eu estou aqui atualmente. Eu estou morando nos Estados Unidos, mas cada um de nós temos a certeza de que os nossos palestrantes acreditam na educação. E cada um de nós sabemos que o Canadá precisa de vocês. E acompanhando-nos hoje,
Está aqui o nosso companheiro diretor social para a América Latina e o Caribe, Michelle Cripps, que vai ser a minha co-anfitriã. Então, Michelle, você tem a palavra. Muito obrigado, Lawrence. Muito obrigado pela perfeita introdução que você tem compartilhado conosco. E eu gostaria de dar para cada um de vocês as bem-vindas e agradecer, principalmente, por nos acompanhar hoje. Nós estamos bem contentes e empolgados de estar com vocês aqui com nossos palestrantes, que são pessoas incríveis, profissionais incríveis no campo de negócios, marketing. Então, para mim, realmente, é uma honra acompanhar vocês como co-anfitrião com Lawrence. Eu sei que o webinar, que o painel vai enriquecer para cada uma das pessoas que estão conosco hoje. E eu espero mesmo que possam terminar o painel, o webinar, com informação que vocês já conhecem, que talvez ainda não conhecem ainda, mas que vai ser bem útil para entender a situação que nós estamos tendo. Talvez queiram aprender um pouquinho mais sobre a situação de Canadá, ou se é um possível estudante que quer estudar em Canadá. Então, na verdade, nós esperamos que o painel possa responder algumas dessas perguntas. Então, com isso, eu quero apresentar a vocês o nosso incrível painel que está hoje. E, primeiramente, nós temos aqui Alexander Sakharov, que ele é membro da faculdade na UCW também. E ele é o vice-presidente do departamento de estratégia de marketing e empreendimento na UCW. Então, como membro da faculdade, ele compartilha os cursos, faz os cursos de empreendimento, de estratégias de mercado digital, marketing digital, e atualmente ele trabalha na indústria. E ele é diretor do capítulo em Strike Pride. Então, seja bem-vindo, Alexander. Muito obrigado pelo tempo de você hoje. Depois nós temos a Charlotte Thomas, que ela nos acompanha. Muito obrigado, Charlotte, por nos acompanhar hoje. Cheryl é a líder do curso ad hoc para práticas de consultoria, projetos CATSUM na UCW. Ela também é presidente e consultora executiva no projeto C4, a empresa de troca de consultoria. Muito obrigado, Charlotte, pelo tempo de você. E depois nós temos esse aluno, que é um painel bem interessante, porque temos 2 membros da faculdade e 2 estudantes que foram estudantes que já se formaram da UCW. Primeiramente, temos o Cristiano Macaros, que é do Brasil. E ele é um estudante que se formou do nosso mestrado em negócios. Ele já formou há pouco. E agora ele é chefe de vendas em Vancouver, British Columbia. E finalmente temos a Paula Cervantes, que é a nossa outra ex-aluna, originalmente do México. E ela se formou da UCW, do mestrado em negócios em 2021. E agora ela está trabalhando em BCI, que é a corporação de investimento da Colômbia Britânica, como analista. Então, muito obrigado, Paula, por nos acompanhar hoje. E muito obrigado também para nossos palestrantes que estão conosco, que estão nos acompanhando neste momento. Eu acho que agora nós temos apresentado a toda a equipe. Então, podemos basicamente começar já as perguntas. Vamos começar primeiramente com o tema. Então, como já falei para vocês, o painel ele vai estar bem focado nas tendências da indústria que nós temos atualmente em Canadá, como base geral, mas também como UCW tem ajudado para levar o caminho para muitos estudantes. E vocês são um possível estudante, como pode nos ajudar para preencher o caminho. Então, nós vamos talvez escutar um pouco diferentes perspectivas dos nossos palestrantes hoje. Isso vai me levar para a minha primeira pergunta. Eu vou fazer a pergunta. Eu vou fazer para nossos palestrantes hoje. Para Alexander. Charles, se você quer adicionar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Então, basicamente, tem a ver com o fato de que não é surpresa, não é segredo, de que a pandemia mudou muitas coisas.
no decorrer. E depois da pandemia, estamos com o mundo não é o mesmo como é agora. E como foi alguns anos antes da pandemia da Covid-19. Então, Alexander, que mudança você está percebendo no mercado laboral desde a pandemia? Atualmente, quais são as principais mudanças que você tem percebido? Então, primeiramente, muito obrigado pela pergunta e eu quero aproveitar aqui a oportunidade para dar a bem-vinda para cada um de vocês no diálogo, na discussão que temos aqui no painel. Então, para que cada um de nós a gente consiga mesmo ter resultados maravilhosos da hora que nós vamos ter juntos. E para responder para a sua pergunta, primeiramente, antes da pandemia, no decorrer da pandemia e depois da pandemia, são momentos difíceis. O que nós temos percebido no decorrer da pandemia, com certeza, a gente teve um aumento alto na taxa de desemprego, mas também existe uma frase que fala que sempre temos oportunidade. Oportunidades e desafios, ameaças. E nós temos percebido um alto aumento no comércio eletrônico no decorrer da pandemia. Mas, tomara que a pandemia tenha ajudado para melhorar a economia, dá para ver que está melhorando a economia. E a perspectiva do mercado. Tem um pronóstico que vamos ter mais de 1 milhão de empregos que vão se abrir nos próximos anos. Então, a economia está se recuperando. E eu acho que outra pergunta que nós temos é que se a gente percebe as estatísticas, os números, outra pergunta tem a ver com o como vai se recuperar. E nós vamos ver que a taxa de desemprego ela baixou mais ou menos um 25%, se eu lembro do jeito certo, em comparação com 2021. Então, isso quer dizer que nós temos mais trabalho no mercado. E, com certeza, isso é óbvio, porque muitos negócios que passaram para trabalhar online na pandemia, agora estão voltando para um padrão de negócios pós-pandemia. Estão voltando para esse formato, para esse esquema físico. Mas, na verdade, ninguém tem deixado o mercado online, os negócios continuam trabalhando online. Então, o mercado online não está ficando menor, tem se mantido igual, ou até está aumentando também gradualmente. Mas os negócios de formato tradicional, isso quer dizer físico, estão voltando. As oportunidades de emprego estão aumentando também, depois da pandemia. Com certeza. Obrigado, Alexander. Charles, você queria dizer alguma coisa? Sim, por exemplo, uma das minhas aulas para o projeto de consultoria, um trabalho para a ICW, e fazer pesquisa do mercado laboral. E o que foi interessante é que existe uma brecha de habilidades. Canadá tem colocado aqui alguns trabalhos, alguns têm a ver com a tecnologia, mas o que nós percebemos é que existe uma banda de trabalhos meios. E é isso algo para o qual o Estado apronta as pessoas. Eu acho que o que aconteceu com a pandemia foi que as pessoas que estavam pensando em se aposentar, talvez logo, eles simplesmente falaram, pronto, terminei. E agora existe uma brecha bem alta de trabalhos a meia escala. Então, as pessoas da indústria que estão na indústria onde eles estão atualmente, existe necessidade para pessoas com experiência. E com experiência administrativa. Então, é uma oportunidade muito boa para nossos formados. Sim, com certeza. Eu estou totalmente de acordo. Eu acho que é o momento agora. Eu acho que nós temos percebido os números, temos percebido sobre como eles têm aumentado mensalmente em termos de novos trabalhos que estão se gerando. É uma questão constante. Então, é um setor constante e os setores estão abrindo espaços para que os estudantes possam trabalhar depois de ele se formar. Muito obrigada mesmo pela resposta tão forte, Shadow e Alexander. Então, isso me leva para a minha próxima pergunta, que está envolvida para esse aluno. Então, gostaria de perguntar para Paula. Pode nos compartilhar um pouco, talvez, Paula, sobre a sua posição, seu trabalho atual, sobre o que está fazendo agora?
E como você considera que a UCW está se aprontando você para sua carreira? Como trabalhou isso daí? Com seu mestrado em negócios? Sim, com certeza, Michele. E muito obrigada por nos acompanhar hoje e me convidar. Basicamente, o que eu faço agora é que eu trabalho para o Estado da Colômbia Britânica, onde nós trabalhamos com pensões de altos empregadores como Translake, BC Hydro, todos esses grandes empregadores públicos. Eu faço uma análise de risco do crédito para os investimentos. E o que o ICW ajudou foi realmente para entender que quando nós estamos fora do nosso país natal, agora nós estamos no mercado mundial e que é altamente competitivo e nós temos que sempre dar o 200% do mesmo, dar sempre um passo na frente. E eu acho que o que mais ajudou foi principalmente o fato de como os cursos estão desenhados de uma forma tão dinâmica que você está envolvido com todos os companheiros ou trabalha em equipes, grupos. Então, você desenvolve o sentido, a perspectiva multicultural, porque você trabalha com pessoas ao redor do mundo. Então, posso falar talvez que em umas equipes na UCW, minhas equipes atualmente, nenhum deles são canadienses, são mais ou menos do mundo todo. Então, é bem importante aprender para nos comunicar, para ver o como vão se respeitar as diferenças culturais. E, finalmente, ver o como você faz competição com o outro cada dia para aprender, para estar conscientes e para crescer e, basicamente, para sempre ter esse conjunto de habilidades que precisa o mercado, porque, novamente, é bem competitivo. Você compete com pessoas no mundo todo. Perfeito. Muito obrigado mesmo. O que você fala, na verdade, é um resumo. Como um estudante já formado, você tem que estar bem, deve estar pronto. E como pessoa formada na universidade, como isso pode oferecer as habilidades necessárias que pode permitir encontrar trabalhos em diferentes setores. Então, nesse sentido, eu acho que tem sido uma ideia muito boa. Muito obrigada por isso. E eu quero perguntar para Cristiano também. Agora você é o chefe de vendas em Liverpool. Então, gostaria realmente falar esse tema com você, que você possa nos possa nos compartilhar um pouco da sua experiência como estudante na UCW. Porque agora é uma porcentagem que nós temos e que nós somos reconhecidos muito bem na Canada West. Mas para pessoas que não sabem, os 97% dos nossos estudantes, eles têm um trabalho 6 meses depois de eles serem formados. Então, uma porcentagem bem alta. Então, minha pergunta para você, Cristiano, é: quanto tempo você demorou em encontrar seu primeiro trabalho depois de se formar? Não sei se é o seu trabalho atual ou se foi outro trabalho que você teve anteriormente. Então, quanto tempo você demorou para ter um trabalho? Primeiramente, desculpe que temos aqui muito barulho na parte, porque não é o melhor som que temos, mas temos exatamente a possibilidade que tenho. E tem um espaço pequeno aqui entre meus voos. Desculpe que estou com muito barulho. Estou esperando o meu próximo voo. Eu demorei 3 meses, Michele, em ter um trabalho. E o que eu acho que a Universidade de Canada West me ajudou mais foi em conseguir me adaptar. Me adaptar para o Canadá em todos os temas, não somente na parte acadêmica. Porque, como já falou a Paula, é um curso bem dinâmico. Então, você não vai ter uma imersão somente num tema, num pilar só, numa base só. Eu sou o exemplo de constantemente do princípio, onde alguns MBAs usam o 20 ou 30% para avançar, evoluir, mas no nosso programa é bem amplo e ajuda a gente para ter uma abordagem de todos os elementos que existem para fortalecer as nossas habilidades na parte acadêmica, mas na parte humana também ajuda bastante para sair viver no Canadá. Isso foi realmente um tema maravilhoso que eu consegui perceber em toda a faculdade. E quando você já tem isso na faculdade, isso é feito maravilhoso com toda a organização
Então, realmente existe um esforço para fazer que nós, como estudantes e imigrantes, que a gente possa ter sucesso no Canadá. Então, para mim, isso foi incrível. Eu acho que para mim foi a melhor eleição da minha vida ter escolhido Canada West. Sim, nós sempre ficamos contentes em escutar as histórias de sucesso, como você e Paula. Nós temos muitos estudantes que agora são testemunhas, que são especialistas em educação superior, em instituições, e nós estamos bem orgulhosos do que o ICW tem conseguido. E os nossos estudantes são altamente, estão prontos para o mundo laboral. E vocês são um exemplo, então muito obrigado mesmo por compartilhar a experiência. Eu acho que dá para nós uma ideia bem clara para as pessoas que querem mesmo saber um pouco mais sobre o que acontece depois de se formar. Porque não tudo tem a ver com simplesmente aprender, não. Aí conversar para aula, não. Também tem temas como que vão vir com a vida, com o futuro. Então é perfeito perceber grandes histórias de sucesso de vocês. Então, muito obrigado por compartilhar. Então, vamos passar para o nosso pessoal da faculdade novamente. Então, gostaria de dar a palavra para a Cheryl e também para Alexander. Talvez, se você quer adicionar alguma coisa, pode se sentir na liberdade de você. Então, com tudo que nós estamos falando agora, o que você percebe aqui nas posições da indústria fora da Universidade Canada West? Que tipo de mudanças estão percebendo? E a minha pergunta principal é difícil contratar talento atualmente? Estão chegando as empresas para a Universidade Canada West para contratar talento, por favor, Cheryl? Sim, as pessoas estão lutando por contratar. E o que eu estou percebendo é um espaço de trabalho bem diferente em Canadá. Porque Canadá precisa de imigrantes. Então, estão fazendo mais fácil para que os migrantes possam vir para o Canadá. Especialmente aqueles que são migrantes com boas habilidades, com boa educação. Então, estou percebendo que, indiferentemente de onde eu vou, temos pessoas de diferentes partes do mundo. Mas é interessante, por quê? Porque as pessoas estão lutando por contratar. E se perguntam para onde eu vou. E, por exemplo, chegou para minha aula esta semana também. Nós estamos fazendo um projeto com um dos empregadores da minha aula. E ele está lutando, na verdade, por contratar para pessoas que sejam engenheiros em tecnologia elétrica. E tem colocado publicidade. Eu tenho conseguido nada. Por que você não está vendo para a Universidade de Canada West? Porque você sabe quantos engenheiros eletrônicos nós temos aqui que também estão estudando mestrado? Podem ser contratados ao meio tempo. No decorrer do estudo deles, no mestrado, podem talvez trabalhar com eles e eles vão ter a oportunidade de ver como trabalho. E quando eles sejam formados, podem contratar vocês tempo completo. Então, existe uma oportunidade forte. Se os estudantes, de fato, eles pegam o tempo para procurar ou para ter o trabalho quando chegam aqui, é importante. Então, não pensemos que simplesmente tem que trabalhar em Walmart porque devem ter experiência laboral. Não. De fato, podem procurar, tenham tempo para procurar e saber o que eu vou contribuir, o que eu vou levar para a mesa, que tipo de experiência eu tenho, qual é o meu título da universidade, os outros títulos, até eu estudar meu mestrado, alguma coisa com a qual eu possa começar, talvez, no meu campo. E eu acho que também, como nós temos também um grupo de estudantil tão grande, com muito conhecimento antecedentes, as pessoas estão começando a perceber que na Universidade de Canada West existe um alto grupo, corpo de experiência, de conhecimento altamente, e essa é uma questão maravilhosa disso. E antes de passar para o próximo, eu quero focar sobre uma coisa que você falou, Cheryl. Algumas pessoas podem talvez pensar que talvez o mestrado é limitante, talvez, limitada para a área de negócios. E sim, com certeza vão aprender sobre questões envolvidas com negócios, no mestrado em negócios, mas também existem muitas oportunidades que complementam, falando do nosso mestrado especificamente.
que complementam as habilidades que outros setores vão estar procurando também. Então, simplesmente para focar sobre esse tema, porque você falou que é importante que os estudantes possam entender isso, que existe uma faixa bem ampla de oportunidades disponíveis. Então, muito obrigado mesmo. Alexander, você queria adicionar alguma coisa para a pergunta? Sim, primeiramente, eu quero falar que eu estou totalmente de acordo com a Cheryl, que ela falou, que a Canadá ela precisa fortemente de imigrantes. Eu estou totalmente de acordo com isso. Até o governo da Canadá mostra, compartilha a necessidade para dar e gerar mais oportunidades para imigrantes. O Canadá planeja dar as bem-vindas para mais ou menos 460 mil imigrantes novos ano que vem, em 2023. Eles planejam aumentar esse número para 500 mil em 2025. Então, com certeza, isso está mostrando que a Canadá precisa de imigrantes. E mais ainda, recentemente, eu acho que há uns poucos dias, porque aconteceu recentemente, que o governo de Canadá deu a possibilidade para os estudantes trabalhar mais de 20 horas por semana. O qual antigamente, se você já estudou aqui, sabem que vocês podiam trabalhar somente até 20 horas, mas agora o governo do Canadá, não me lembro exatamente quando foi, mas eu acho que talvez foi alguns dias. Agora dá uma possibilidade para os estudantes de trabalhar mais de 20 horas. Isso até o 31 de dezembro de 2023. Então, até o ano que vem. Então, talvez eu falaria que é uma oportunidade bem forte para os estudantes para conseguir, na verdade, começar no mercado laboral e ver sobre qual é o processo de contratação. O que é que estão procurando as empresas? Eu acho que muitas empresas estão procurando contratar uma pessoa que possa ter conhecimento e experiência. Eles querem ver a experiência imediatamente. E aqui, exatamente onde ingressa o nosso foco de aprendizagem baseado na experiência. Então, eu vou falar mais disso aqui na frente. Alguns dos cursos, nós temos integrado projetos com as empresas reais. As empresas chegam para o campus, apresentam a problemática e os estudantes respondem. Eu sei que essas empresas estavam trabalhando com os estudantes. Exatamente no final, muitos deles foram contratados porque as empresas percebem o potencial. Eles percebem que o estudante ele pode contribuir com valor para a empresa e eles contratam um aluno na hora de terminar o projeto. Então, esse não é um caso único que tem acontecido. E eu acho que nesse caso, na UCW, a UCW dá os passos para ajudar os estudantes, não somente na aprendizagem, mas também para integrar dentro do mercado laboral. Com certeza. Muito obrigado, Alexander, pela resposta. Então, e de fato, isso vai se envolver com a minha próxima pergunta, que vai focada com os membros da faculdade. Para Cheryl e para você. Então, poderia nos falar talvez um pouco mais sobre as parcerias que a UCW tem com o Revenue? Eu sei que existe uma parceria e como isso vai preparar os estudantes para o mundo real. Sim, com certeza eu posso falar sobre isso. Já há alguns anos. E fala exatamente que tem que compartilhar os resultados maravilhosos. Primeiro, que é Reben? Reben é a plataforma que ajuda os empregadores para se conectar com estudantes. Basicamente, conecta as empresas e a organização educativa universitária. Então, aqui na UCW, nós temos aqui alguns cursos, na verdade, que integram a RIPE no programa do curso. Então, o que acontece no curso mesmo, que tem um projeto RIPEN, como eu já falei anteriormente, chega com um listado de desafios que existe na empresa e apresentam esses desafios para os estudantes. E depois, no decorrer de todo o período, no decorrer de toda a aula, os estudantes, eles procuram ver sobre como dar soluções para esses problemas. E nesse termo existem algumas reuniões com a empresa, quando os estudantes falam dos desafios principais com as empresas. E o que eu percebo mesmo é que isso, com certeza, é um caminho de duas vias.
os estudantes, eles dão soluções para a empresa, mas a empresa compartilha a experiência. E na minha experiência pessoal, eu tive umas empresas que, de fato, tinham uma abordagem e perguntar para mim, a gente consegue mesmo passar 30 minutinhos a próxima vez de nós com o estudante e falar sobre o mercado, dar algumas recomendações, porque nós percebemos que existe muitos estudantes internacionais que gostariam de conhecer um pouco mais sobre isso. E eu falo assim, com certeza, é uma questão que, de fato, nós esperamos de vocês. Por quê? Porque é um caminho de duas vias. E as empresas compartilham a experiência. E eu estou percebendo que os estudantes ficam empolgados com o projeto. De fato, a gente teve uma enquete que fala e compartilha mesmo, que é uma das experiências práticas que eles têm, as principais, chegam nos projetos e depois deles se formar e vão para o mercado, primeiramente, eles têm experiência trabalhando com empresas canadenses. B, algumas empresas dão cartas de referência para os estudantes. Então, não talvez para todos, cada um dos estudantes, mas sim, talvez, para os melhores. Por quê? Porque se consideram que a solução que deu a equipe, o estudante ou o grupo era a que eles procuravam, eles com certeza podem compartilhar essas cartas de referência. Amazing experience back in your country. E que são, por exemplo, quando você chega para um país e tem experiência no seu país, você precisa mais experiência no país novo, na cultura nova. E é exatamente aqui onde o Projeto Ripen ajuda e ajuda muito. Eu talvez falaria que isso dá uma oportunidade bem forte para os estudantes, quando eles já são formados, para conhecer bem o mercado, para conhecer a parte específica do mercado laboral. E quando eles são formados, eles já têm experiência. Muito obrigada mesmo por isso, Alexander. Cheryl, você quer dizer alguma coisa? Sim, Ripen é uma plataforma maravilhosa, onde os clientes, os empregados, eles podem colocar aí possíveis projetos e a faculdade pode procurar e a gente desenvolve uma relação com eles e depois, algum deles que são apropriados, a gente leva para a aula. Mas não é o único espaço onde nós vamos ver esses clientes reais. E o que estamos percebendo é que muitos professores têm as próprias redes e vão levar pessoas das próprias redes. E eu sempre estou procurando clientes. Por quê? Porque eu sou encarregado dos projetos de consultorias. Então, sempre precisamos de projetos. E os projetos Capstone, que são de consultoria, que fazem os estudantes por conta deles no último semestre do mestrado, isso dá oportunidade real para mostrar a capacidade deles. Então, eu sempre estou procurando isso, assessorando alguém com um logo, por exemplo, no carrinho de golfe, eu fico de perto, eles falam, ei, se você precisa talvez de algum tipo de ajuda no marketing, finanças, a gente consegue e pode ajudar. Mas também o que eu estou percebendo agora é que os nossos antigos estudantes, eles também são de muita ajuda. Estou recebendo muitas ligações, por exemplo, falando para mim, hey, Charles, eu estou trabalhando nessa empresa agora. E a gente precisa talvez uma ajuda com alguma coisa específica, Cristiano, suas próprias conexões dele. E ele deu para mim muitos projetos que a gente usou em Capstone. Então é toda uma rede de coisas. Mas o programa Ripen, uma pessoa que ficou perto de mim e que fez uma abordagem para mim por parte de outro professor que tinha usado numa aula, num projeto básico. E essa pessoa precisava de muito mais que isso. Então falou para mim, ei, eu vou te enviar com o Charles. E é uma pessoa maravilhosa, de Silicon Valley, que tem muitas empresas. Vamos fazer alguns projetos para ele. Muitas áreas diferentes. E ele sempre está bem empolgado com o trabalho que ele tem na UCW. Por quê? Porque assim nós temos alguns estudantes aportando muito, compartilhando. E isso é bem empolgante para mim, ver e levar para que possam ver a qualidade de trabalho que está fazendo para os clientes. Perfeito. Muito obrigado, Cheryl, pelos comentários.
Isso vai ajudar para mostrar sobre a alta porcentagem que nós temos na UCW de estudantes que são estudantes e são empregados depois de trabalhar. O 97% é uma porcentagem bem alta. Então, isso mostra como eles estão prontos para nossos estudantes trabalhar. Como eles estão prontos. E isso ajuda para saber como as empresas têm talento. Então, é o momento perfeito para estudar. E se os estudantes querem ficar mais tempo, muito perfeito para fazer, pelo déficit de talento que o Canadá está tendo, como você e Alexander têm falado. Mas eu acho que agora é um exemplo maravilhoso que Paulo e Cristiano estejam conosco, que são um fator sobre o bem, como estão prontos os nossos estudantes. E Cristiano, ele falou também que ele foi contratado em questão de 3 meses depois de ter formado, o qual é maravilhoso. Ok, muito obrigada, Cheryl. Então, eu vou passar com nossos alunos novamente para que eles possam nos comentar talvez um pouco sobre a perspectiva deles como estudantes nessa época. Então, nós já temos falado um pouco sobre o programa com Ripen e os projetos práticos que os estudantes têm que desenvolver para conseguir ter sucesso nas carreiras deles. Então, Cristiano, para você, que serviços de carreira estavam disponíveis na UCW que ajudaram vocês, sobre como você usou? Pode nos comentar um pouco sobre isso? Então, eu posso falar especialmente o nome dos brasileiros que estão conosco. É difícil mesmo entender o mercado com 4% de desemprego, quando o único espaço onde você tem trabalhado é no Brasil, onde a taxa de desemprego é bem alta, estava entre 15% e 20%. Então, nós queremos entender que sempre tem alguém que está fora da empresa, que pode fazer o trabalho. O emprego de a gente sempre está em risco, sempre temos essa preocupação. Então, quando a gente chegou para o Canadá e temos esse 4% de desemprego, 4% é que alguém está em transição somente, e o único motivo pelo qual não está empregado é o único. Então, se eles não têm certeza sobre vir para o Canadá, para a UCW, porque estão deixando algo do lado, por favor, não duvidem, vão encontrar o próprio caminho, vão criar o próprio caminho, e com certeza vai ser bem melhor. Então, tem muitos serviços para ajudar a desenvolver as carreiras aqui. Eu falaria talvez que a aula classe Capstone e os projetos que eu desenvolvi nos meus últimos 2 semestres foram os mais eficientes, porque a maioria deles, as 6 aulas nos últimos períodos, eu tinha um projeto onde eu tinha que fazer pesquisa para aprofundar no mercado, falar com as empresas. E para mim, esse foi o mais importante. Envolvido com a experiência. Isso me ajudou muito mais que os outros. Mas também existem muitos processos internos. E talvez Paula possa adicionar algo aqui. Por favor. Paula, por favor. Olá. Sim, estou totalmente de acordo com o Cristiano. E uma das coisas que eu acho e acredito, onde a UCW me ajudou muito, foi que eu me formei em julho de 2021, o qual quer dizer que eu fui uma estudante da pandemia. E o apoio que dava a universidade, a quantidade de apoio foi bem interessante para mim. E não somente me ajudou para desenvolver a transição no decorrer da pandemia, mas também me ajudou para encontrar meu caminho na pandemia. E desde que eu cheguei para a universidade, eu fui para ter uma ideia de como trabalhar no mercado no Canadá. Me ajudaram com o meu currículo para desenhar o estilo canadense. E como já falou Cristiano, os últimos cursos da mestrado são mais práticos.
e que dá uma experiência real. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio. Interessante que no curso a gente analisou os cenários no tempo real, que todos se enfrentavam, colocando os próprios projetos, os estágios. Então, isso ajudou muito para resolver problemas, também para desenvolver habilidade de comunicação. Então, eu acho que a universidade, na verdade, quer que a gente possa ter sucesso. E existem muitos recursos nos quais eu estou consciente, eu tenho conhecimento. Porque muitos estudantes não sabem. Eu fui líder de companheiros, eu consegui mesmo guiar, acompanhar, mostrar os recursos. Nós temos aulas de escritura, tutores, departamento de serviços de cuidado. Então, nesse sentido, a universidade, na verdade, quer ajudar os estudantes para que eles possam ter sucesso no entorno, no ambiente canadiense. Perfeito, perfeito mesmo. Que bom escutar isso sobre a experiência que vai da mão. Então, para qualquer que esteja aqui percebendo, ou que esteja acompanhando talvez hoje, que esteja pensando em estudar na UCW, na Universidade Canada West, e que seja talvez um título de terceiro nível ou um mestrado, talvez, a ter experiência de primeira mão de duas pessoas que basicamente têm saído do mestrado, neste caso particularmente, mas como instituição, a gente ajuda vocês não somente em aprender, mas também em encontrar Quick reminder as well. a carreira que vocês estejam procurando para desenvolver depois que vocês já se formem. To apply É for importante lembrar para vocês que existe a possibilidade que os estudantes possam aplicar para a permissão de trabalho que possam permitir para os estudantes até 3 anos, depois de ter se formado, onde está em Canadá por 3 anos. Somente para lembrar isso para vocês. E como eu tenho você aqui na tela, Paula, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. E depois que Cristiano possa adicionar alguma coisa para isso. Temos muitas pessoas que estão aqui online hoje. E temos muitas pessoas que estão escutando. Então, isso é perfeito. Então, eu tenho certeza que existem muitos possíveis estudantes que estão nos acompanhando hoje. Então, que conselho você poderia dar para os estudantes que estão pensando ou que estão procurando talvez um mestrado, uma opção para começar na UCW? Que é uma coisa que você pode falar para eles nesse momento que talvez possam queriam saber no começo? Here he mentions that if you are afraid to leave your Então, quero falar sobre as palavras do Cristiano. Ele falou, talvez, por exemplo, que se você tem medo de deixar do seu país, você tem medo de dar esse passo. Então, eu quero fazer como sugestão para você, enfaticamente, fazer isso. O Canadá é um país maravilhoso. E não vai ser fácil, não. Todo um desafio. Mas vocês vão conseguir ter sucesso. E o segundo é, eu acredito firmemente que não é a universidade, mas sim o estudante. Sim, você pode talvez ir para qualquer universidade do mundo, mas isso não vai garantir o 100% do sucesso. Porque depende totalmente do estudante, o esforço que quer dedicar sobre como quer aproveitar os recursos da universidade. E eu acho que a Universidade Canada West está fazendo um esforço tão forte para ter todos os recursos com os estudantes. Está fazendo um esforço para ficar maior. E que possa escutar mais sobre a universidade. Como eu já falei, eu sou estudante da pandemia. E eu percebi sobre como nós passamos dos cursos presenciais aos cursos online. Percebendo sobre como a universidade fez a transição. E no final das contas foi muito bom, porque a universidade melhorou de diferentes formas, continua crescendo. Então acho que a UCW foi a eleição certa para mim. Talvez se eu poderia voltar para o tempo, eu não mudaria a minha universidade. Por quê? Porque nesse momento o que eu estava procurando era um mestrado em negócios Canadá que possa me dar a oportunidade de ingressar para o mercado de Canadá, que possa me dar as habilidades, as ferramentas também. E eu realmente recomendo a universidade. Os professores são perfeitos, a faculdade é maravilhosa. A gente pode ter uma abordagem
alta facilidade. Se você quer falar com eles, quer ter um diálogo, é possível. E eles guiam a gente, ajudam para aprontar o espaço. E não sei se Cristiano quer adicionar alguma coisa, mas eu acho que a minha universidade foi muito boa, né? Muito obrigado, Paula. Muito obrigado pelos seus comentários. Cristiano. Na verdade, eu gostei muito dessa parte, Michele. O dar conselhos para os nossos companheiros da América Latina. Eu apliquei para os 40 e pouco anos com uma estabilidade financeira boa no Brasil. Então, eu não sou o perfil usual. Mas eu fiz porque eu queria, porque eu escrevi. Eu falei com minha mulher que nós queríamos para os próximos 10 anos. E quando a gente escreveu na lista, a gente fez a lista ao nível profissional como ao nível pessoal, já não tinha sentido continuar no Brasil. Então, essa foi a minha primeira recomendação. Podem se sentar com só companheira, companheiro. Isso é bem importante porque esse é um trabalho forte, difícil, que todos devem começar, que os dois devem começar, e é o ideal. Porque ao começo, talvez, é um desafio. Existem muitos fatores que são desconhecidos e eu acho que a pandemia fez que seja ainda bem mais difícil nos 2 anos. Além que não mudou muito. Mas sabe, a minha segunda parte, talvez, do conselho seria: podem escrever o plano de 1 ano, 2 anos, 5 anos com a família, com a sua companheira, seu companheiro. E pela parte profissional, talvez, porque nós temos um 4% de taxa de desemprego, vão ter uma quantidade incrível de oportunidades. Mas é importante, e eu vou falar sobre o que falou Cheryl, não é questão de simplesmente aceitar qualquer emprego para aceitar as contas. Devemos ter uma visão clara ao longo prazo, para planejar. Então, no meu caso, eu sabia que eu queria mesmo. Eu queria me manter no espaço comercial. Eu queria estar numa empresa que esteja ficando maior, não uma empresa pequena, não. Eu queria estar numa empresa grande. Eu queria estar numa empresa meia. E isso ajuda para limitar e para focar no decorrer de procurar trabalho para definir exatamente sobre as indústrias. E talvez aí tenha a possibilidade de trabalhar em se focar em essas questões escritas, porque isso é bem importante, por exemplo, quando você faz a tomada de decisões que muda a sua vida. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Paula. Perfeita informação que estão compartilhando conosco. Vocês estão certos. Também forma parte desse plano, esse plano de vida que todos têm, que cada um de nós temos. E realmente aceitar, viver e respeitar o plano. Okay, so I'm going to go on to Agir our... esses objetivos. Então, muito obrigado por isso. Então, agora eu vou passar com os membros da faculdade, novamente os professores, e eu vou falar um pouco sobre os trabalhos que eles têm na UCW. Alexander, eu quero perguntar para você sobre os cursos que você compartilha na UCW. Nós sabemos que você dá aulas de empreendimento, protótipo para os empreendedores e estratégias de marketing digital. Então, você pode comentar talvez um pouco mais sobre os cursos e por que eles são importantes no mundo real de hoje? Sim, com certeza. Então, eu também dou outros cursos, mas todos eles estão envolvidos com o empreendimento ou o marketing digital. E eu falaria talvez que, primeiramente, eu sou bem apaixonado pelos temas do empreendimento, marketing digital. E talvez eu falaria que, no meu caso, a estratégia de marketing digital e empreendimento são cursos seletivos. São cursos que os estudantes eles escolhem quase no final, ou mais ou menos ao mediado do trabalho deles, E talvez o que eu percebo com os estudantes, ou consigo enxergar nos olhos dos estudantes que estão dentro dos cursos, é que, na verdade, eles têm objetivos a longo prazo. Eles gostariam de ter sucesso como profissionais de marketing digital, ou realmente eles gostariam de se convertir em empreendedores. Então, e por isso eu posso falar
porque isso também é bem importante para ter sucesso, não somente no projeto, mas também em termos gerais. Ter objetivos a longo prazo, planejar coisas. E falando de cada um dos diferentes temas, talvez eu poderia falar que eu tenho muitos estudantes que estão perguntando para mim por marketing digital, perguntam para mim sobre como é o mercado de marketing digital. E a minha resposta nos últimos anos tem sido, desde que começou a pandemia, tem sido: tudo aconteceu, tudo mudou para ser online. E quando nós pensamos no marketing digital, certeza que está ficando melhor, porque todos os que passaram para o mundo online, sabemos que muitos negócios fizeram, eles precisam de marketing digital, precisam fazer publicidade online, e com certeza essa direção é uma tendência. Falando de empreendimento, talvez eu falaria aqui. Começar um negócio na Colômbia Britânica, principalmente em Vancouver, é um processo bem simples. Existem muitas oportunidades para pequenas empresas, e Vancouver, com certeza, é uma empresa de muitas empresas pequenas, de tecnologia. E para aqueles que escolheram o que escolhem, empreendimentos, eu sempre falo que é uma decisão bem forte, porque existem muitas oportunidades. Um caminho difícil. O ser empreendedor é difícil por definição, mas um caminho bem interessante. E o mais importante ainda é que existem oportunidades para isso em Vancouver e na Colômbia Britânica especificamente. Muito obrigado, Alexander. Eu acho que isso tem nos ajudado para compartilhar também sobre o mestrado, mas em termos gerais, sobre a oferta que a UCW dá para estudantes potenciais. Por exemplo, em comunicações empresariais. Então, essas habilidades também estão disponíveis. E vocês vão estar com um pessoal bem interessante, bem capacitado, como você, Charles, que vão guiar e vão dar os conhecimentos, as habilidades que vão precisar para as carreiras futuras, indiferentemente de qual seja elas. Cheryl, eu fui recrutado pela UCW quando começou a pandemia. E precisaram que mais professores possam ensinar online. E o que fizeram foi que falaram: você tem 40 anos de experiência. Muitos anos de experiência laboral em consultoria e ensino, em programas de mestrado de negócios ao redor do mundo. Então, você poderia talvez vir e redesenhar o curso de prática de consultoria. Nós queremos uma forma onde nossos estudantes com mais experiência, que eles consigam mesmo ter a designação, o nomeamento deles como consultores. Em consultoria, existe uma forma para que nossos estudantes possam obter isso e possam receber crédito por todos os cursos que eles têm feito no mestrado. Então, existe um caminho bem mais fácil para as pessoas formadas. Mas eu acho que o que é importante mesmo sobre os cursos de acompanhamento dos projetos Capstone e de consultoria. Eu também ensino gestão de pequenas empresas. Eu falo que é importante para os estudantes, falando que eu falo cristiano, é que devem saber o que eles querem, devem saber sobre qual vai ser o caminho, saber sobre qual é o trabalho sonhado, e não simplesmente fazer isso porque meus filhos devem ter um melhor futuro. Então, vou citar qualquer trabalho. Não, isso não é uma opção. Então, é válido o professor que faz isso. E um estudante da América Latina tinha sido vice-presidente de muitas empresas. Cheryl, eu já estive aí, não quero fazer mais. Estou aqui para apoiar meus filhos. Perfeito, se esse é o seu objetivo, é isso que você faz, é o que você tem que fazer. Mas eu sempre falo para os estudantes que chegam para Capstone sobre qual é o seu objetivo ao longo prazo em Canadá. Que é o que você quer fazer em Canadá? Por exemplo, vamos procurar um projeto nessa linha para que você possa colocar isso em prática e ter essa experiência canadense.
no seu currículo, na sua folha de vida, no campo onde você quer estar. E sempre fico surpreso quando eu recebo estudantes que falam, não sei, qualquer coisa. E eu falo que isso não vai te ter um bom trabalho em Canadá. Você não pode colocar em eu vou fazer qualquer coisa. Não. Você deve ter um objetivo, claro. Sejam específicos sobre isso. E trabalhem com isso, com as aulas que vocês escolhem quando estejam nos últimos cursos. Devem ter esse objetivo. E também eu estou dando aula de gestão de pequenas empresas este semestre. E a gente tem mudado um pouco. E eu perguntei para os estudantes quem está interessado, talvez, quem está interessado em começar um negócio em Canadá. E muitos deles levantaram a mão e falei, perfeito, vamos trabalhar nisso. Vamos fazer a pesquisa de mercado, vamos estabelecer um plano de negócios para que quando você esteja tranquilo para fazer, você possa fazer. E começar um negócio pequeno é um caminho para a migração também. Não é simplesmente ter o permisso de trabalho. Pode ser um nomeado inicial, ter um bom plano de negócios. É ir para uma comunidade onde precisa bem altamente do negócio. Eles vão apoiar para estabelecer o negócio. Então, eu tenho muitos grupos de estudantes que agora realmente estão trabalhando fortemente nos planos de negócios. E talvez um dos estudantes possa implementar. Isso foi bem de muita inspiração. Muito obrigado, Cheryl. Eu sei que o Lawrence, de fato, ele colocou no chat que ele quer comparecer para essa aula um dia. Então, e eu também quero. Então, isso foi de muita inspiração. E eu acho que você está certa. Isso vai se completar bem com o que o Cristiano, Paula e Alexander falaram, em ter esse foco, ter esse objetivo ao longo prazo na sua carreira, não somente com a ideia de fazer o que esteja disponível. Esse não é o jeito para planejar ou de pensar, talvez. Deve existir um plano perfeito para vocês. Façam algo que vocês estejam procurando. Se não têm certeza, ok, está certo, beleza. E quando de fato vocês podem perceber o que vocês querem fazer quando estejam aprendendo, seja que seja o mestrado ou comunicações de negócios, o programa vai guiar vocês. Então, muito obrigado, Charles. Obrigada, Charles, por isso, por essa pergunta e por essa resposta. Vou fazer a última pergunta. Lawrence está na tela. Eu acho que ele quer adicionar alguma coisa Just under an hour over. na sessão. Thank you so much, Cheryl, Alexander, Christian. Então, para mim, um painel bem profundo, bem interessante. Muito obrigado mesmo para Alexander, Cheryl, Paula, Cristiano. Tem sido para mim uma honra escutar cada um de vocês. Eu acho que o público, os participantes, na verdade, têm curtido, têm aproveitado bastante. Temos muitas perguntas para vocês. Então, vamos fazer agora para vocês. Eu gostaria de começar, talvez, com o que tão difícil foi para uma pessoa, talvez, que não é tão jovem ter um emprego. Alguém que tenha feito mestrado em negócios. Sim, por exemplo, eu escutei a palavra mais velho, talvez. E eu acho que isso não é tão importante. Por quê? Porque os estudantes nas nossas aulas, eu já tive estudantes com muito conhecimento. E eu falaria talvez que a idade não adianta, na verdade. Porque tem um conhecimento deles. Estão envolvidos nessas atividades. E eu falaria talvez que o programa não somente é quando que nós, como instrutores, estamos fazendo, mas também é uma oportunidade muito boa para ter uma troca de experiências. Então, todo estudante aprende mesmo dos outros estudantes. E eu falaria novamente que não adianta, na verdade. They find the job and they use Eu já tive their estudantes com muito conhecimento. Eles têm um trabalho e eles usam a experiência. Usam a idade como uma vantagem. E isso, de fato, é uma oportunidade bem forte. Então, sim, se alguém está preocupado que talvez tenha uma idade que não é bem competitiva ou é bem jovem para começar um programa de mestrado,
Eu falaria talvez, esqueçam dessa preocupação, esqueçam, deixem de lado. Façam a prova, como falou Cristiano. Com certeza, acreditem nos seus planos a longo prazo. E façam. A idade não adianta. Essa é a resposta que eu tenho para essa pergunta. A idade não adianta para aqueles que estão duvidando sobre começar o mestrado. A idade tem problema não. Nós queremos aqui conosco. Eu tenho um ponto específico aqui, porque eu acho que tenho muitos cabelinhos brancos na minha cabeça e na barba. Então, isso quer dizer que isso é uma idade interessante. E eu acho que isso é importante somente para você. Então, você deve trabalhar internamente nesse preconceito que nós não temos porque levar para Canadá. Aqui, ninguém vai perguntar para você sua idade num processo de entrevista. Eles somente querem a experiência de vocês. Então, isso adiciona muito valor para a pessoa. Devem deixar isso no Brasil ou em qualquer país da América Latina. Mas aqui na sociedade não tem problema com a idade. Eu queria fazer esta pergunta para Paula. Qual seria a sua recomendação para um estudante novo, uma vez que ele ingressa, para que possa ingressar para o mercado laboral? Qual seria a sua recomendação, Paula? Eu acho que deveriam primeiramente se aprontar, falando academicamente como profissionalmente, o mais possível, façam e tomem a decisão de que é o que vocês querem conseguir. Qual é a trajetória? Qual que vocês querem levar a carreira de vocês, como falou Shara? A universidade está constantemente melhorando. Vai ter certidões. E também se tem cursos de contabilidade. Isso pode ajudar vocês para ter o CPA aqui em Canadá. E trabalhem forte para isso. A única barreira é você. Percebam que o que realmente ajuda é que antes de você se formar, percebam sobre qual é o requisito do emprego que vocês querem ter, qual é o trabalho que você está procurando e pensem principalmente, talvez eu devo ler mais, devo me aprontar e pronto, mas trabalhem para isso e vocês vão conseguir. Eu pessoalmente posso falar Anyone who didn't find the job and who is que dos meus companheiros na SW, eu não conheço ninguém que não tenha trabalho. Todos têm trabalho. Perfeito, novamente isto. Experiência de estudante da UCW, então podemos aprender disso. A procura de trabalho para conseguir o trabalho dos seus sonhos. Muito obrigado, Paula. E a gente não vai conseguir responder todas essas perguntas no chat, mas, por favor, enviem nossas perguntas, um e-mail para os nossos endereços de e-mail. E é isso que nós vamos colocar no chat também, para que a nossa equipe possa responder as perguntas de uma forma oportuna. Agora gostaríamos de perguntar para a Cheryl. Temos uma pergunta para a Cheryl, especificamente para você. Sobre o comércio. Alguém está pronto para começar um mestrado em comércio. Quais seriam talvez oportunidades para alguém que se forma nesse programa? Então, já dei aulas em diferentes níveis. Existem muitas oportunidades em diferentes áreas de negócios para as pessoas formadas de comércio. O mestrado foca mais em gestão, esse tipo de situações. Mas os estudantes de comércio chegam, trabalham, estabelecem as conexões e existem muitas oportunidades em diferentes indústrias. Por quê? Porque o que ensinam para eles é que nós devemos entender sobre como trabalha o negócio, mas também entendem sobre como trabalham as organizações. E não é necessariamente sempre de questão de comparecer, de ir para um negócio com boa renda. Eu já vi muitos estudantes que muitas vezes eles trabalham em empresas, em ONGs, nas Nações Unidas. Tem muitas ONGs, tem muitas oportunidades que vocês podem perceber. E, novamente, pensem sobre qual é o caminho da sua carreira. Pensem em que você quer fazer.
e depois usem o seu tempo para estabelecer conexões. O ter um trabalho em Canadá tem a ver com conexões e não necessariamente com conexões em casa, onde se o pai fala com um amigo para ter um trabalho para o filho. Estamos falando do networking, o conhecer diferentes pessoas em diferentes indústrias e conhecer companheiros de aula que têm essas conexões, desenvolver as conexões com o programa e dessa forma vão ter melhores oportunidades. Muito obrigado, Charles. Eu tenho uma classe especificamente de um estudante colombiano que ele está perguntando. Nós podemos trabalhar com o governo, como instituições financeiras? Sim, a gente fica com empréstimos aos estudantes, por exemplo, no Equador, o Banco do Pichincha, o Banco Guayaquil. No México também temos isso daí, então pode nos enviar um e-mail. Temos outra pergunta aqui. 2023, Cheryl Thompson, Latin Tour. Tour da América Latina. Você já recebeu um convite? O único lugar onde eu já fui foi México e Venezuela. Mas eu não conheço outra parte da América do Sul. Então você já foi convidado para um tour. É comum. E eu acho que eu quero passar essa pergunta para Cristiano, já que ele estudou o mestrado. É comum para os estudantes com famílias que migram para o Canadá e que façam o estudo do mestrado, ou são principalmente solteiros? É bem comum. Eu acho que eu tenho uma rede de amigos bem forte agora em Vancouver. Eu falaria que talvez é o 50-50% sobre estudantes solteiros e estudantes casados com famílias. Então é isso que eu posso falar. Então, metade, metade, perfeito. Tenho uma pergunta para Alexander. Antecedentes em cuidado de saúde, começando na UCW, Canadá, a próxima primavera. Então, como você pode ter uma abordagem para o mercado de saúde essa pessoa? Muito obrigado pela pergunta, realmente maravilhosa. Primeiramente, eu gostaria de focar que nós temos estudantes com muitas experiências diferentes. E os antecedentes, a experiência, é uma questão que talvez não precisa ter depois da formatura, porque muitos estudantes estão planejando mudar o caminho das carreiras. Então, muitos estudantes, eles começam com uma ideia, depois mudam, pensam talvez com a minha experiência, talvez eu possa me afastar um pouco desse caminho e talvez eu vou para me caminhar, talvez para outra área. Mas em termos gerais, eu acho que uma das questões mais importantes aqui em Vancouver, em British Columbia especificamente, em termos gerais em Canadá, é começar a desenvolver redes, networking, desde o começo, na universidade. Ajudamos para que os estudantes possam se conectar com profissionais. Mas com o programa Ripen, por exemplo, eu acho que o último período, a gente teve a empresa envolvida com a indústria da saúde e o projeto estava envolvido a marketing digital, mas foi uma oportunidade bem forte para nossos estudantes que estão no campo da saúde. Foi uma oportunidade maravilhosa para conectar, para fazer perguntas. A empresa era de Ontário, de outra província, mas é uma oportunidade para se comunicar e para ampliar a rede. E, novamente, não tem problema não. Sobre quais são os conhecimentos, sobre qual é a sua experiência, como já se falou, no mercado laboral canadiense, está ficando maior e rápida, está sendo feito rapidamente. E eu tenho certeza que com qualquer experiência, vocês, como estudantes, vão começar a pensar desde o começo do programa nesses temas, porque às vezes os estudantes, eles começam a pensar no emprego do futuro, no
último período, ou último 2 períodos. Então, talvez a minha recomendação seria que comece a pensar isso desde o começo, para conferir isso, para se conectar com pessoas, para estabelecer redes, fazer perguntas. Sempre bem importante fazer perguntas. Não precisa ter vergonha de fazer perguntas. Não existem perguntas boas, não. Tem que falar com as pessoas. As pessoas aqui têm uma abordagem bem interessante. Cada um está disponível para falar as experiências. Você pode escrever para alguém no LinkedIn e pedir algum conselho. E a maior parte vai falar sim, com certeza. E essa é outra oportunidade maravilhosa para ampliar a rede. E desde a nossa perspectiva, os programas Ripen ajudam muito. Talvez, não sei se vocês conhecem, mas o meu título é Audiologia. E eu trabalhei por 18 anos nesse campo antes de começar a trabalhar na universidade. E isso ajuda para entender muitas coisas que eu estava fazendo como administradora, como agente. Mas eu não sabia por que eu fazia. Eu virei numa melhor gerente no campo da saúde pelo meu mestrado. Então, não adianta de onde chega, mas o mestrado dá um melhor entendimento de como ser melhores administradores. Um pessoal, um mexicano, por exemplo, um advogado que falou para mim que eu achei que era o mais inteligente na minha aula, porque era advogado, mas depois eu percebi que eu, na verdade, estava com alguém que era engenheiro e alguém que era mestre, e outra pessoa que talvez era farmacêutico, e eu percebi que muitas pessoas bem inteligentes, e cada um deles compartilha as perspectivas da indústria, e onde chegam, tem tudo isso na mesa, e fazem que seja uma aprendizagem maravilhosa. Não precisa se sentir intimidados porque chegam de outro campo que não seja negócios. Não, vocês têm que aprender para ler um estado de renda. Tem que entender essa parte, tem que entender a liderança, tem que entender sobre como escutar e entender os problemas e responder e buscar soluções para problemas. Então, por favor, não deixem que de onde vocês chegam seja uma barreira. Perfeito conselho do Shadow. Não devem permitir que, se você chega de outra área de conhecimento, seja uma barreira para vocês. Vou voltar para o Alexander, não uma pergunta, mas eu tenho aqui algumas mensagens de proprietários de negócio que querem falar com vocês sobre conselhos que vão sobre diferentes indústrias. A gente não vai conseguir falar disso hoje, mas com certeza nós vamos te conectar com eles. Já estamos quase no final do webinar e eu estou contente que cada um de vocês tenha aproveitado ao máximo e que tenha nos acompanhado. Eu quero fazer as últimas perguntas para nossos palestrantes. Canadá precisa de talento. E o CW, ele ajuda para preencher esse espaço. Suas ideias finais, Charles. Sim, eu acho que, como a Paula já falou, a universidade constantemente está evoluindo, constantemente está pesquisando sobre o mercado e fazendo perguntas sobre o que nós devemos dar para os nossos estudantes para ter sucesso no Canadá. Que tipo de especialidades, que experiências, que conhecimento precisamos? E eu dou para a universidade todo o crédito do mundo por constantemente procurar isso e entender que o nosso papel é ajudar os migrantes para que eles consigam ter sucesso no Canadá. Muito obrigado, Michelle. Tomás? Alexander? O nosso professor Alexander, alguma ideia final? Então, acho que eu vou fazer um resumo do que nós estamos falando hoje, muitas vezes. Por favor, não fiquem com medo, indiferentemente da idade de vocês. Se você está casado, tem filhos ou não. Se você pensa, acredita e sente que seu futuro é isso, faça. Não fiquem com medo de fazer isso desde a perspectiva de universidade. Como faculdade, se eu posso falar que nós sempre estamos felizes e empolgados de ajudar os estudantes e oferecer sobre qualquer ajuda para garantir que os estudantes estejam integrados na cultura, no mercado laboral, na aula. Então, por favor, não fiquem com medo. Pode dar o primeiro passo. Nós vamos ajudar para dar os próximos. Muito obrigado, Alexander. Paula. Yes, no, like as Sharon and Alexander said, don't be scared to take the decision and to come to Canada. You will not regret it.
Então, como falou Alexander, não fique com medo de ter a decisão de estar aqui no Canadá. E quando estejam na UCW, por favor, peguem um tempo de ver todos os cursos que a universidade oferece desde o começo. Vocês conseguem planejar sobre como vão ser os cursos para o final do mestrado. Em quem querem se especializar? O que querem fazer para, na verdade, aproveitar todos os recursos, porque a maior parte deles são de graça. Falem com os professores, porque eles têm a disponibilidade para ajudar vocês. Esse seria meu conselho para cada um de vocês. Muito obrigado pelo conselho. E antes de que Cristiano pegue o gol, comentários finais para o curso. Eu simplesmente espero que cada um de vocês possam tomar a decisão. Uma decisão que muda a vida de vocês, que deixem de lado os medos, preocupações. Que, por favor, não pensem nas coisas que estão deixando do lado. Pensem no mundo novo que estão chegando, abrindo para vocês em Canadá. Que é a melhor. Eu estou no aeroporto, é o melhor avião para chegar. Para estar na Vancouver, então é UCW. Eu nunca tinha escutado isso e eu vou roubar com certeza essa ideia, é muito boa. Então, por parte dos nossos co-hosts, Michelle e eu e toda a equipe, nós queremos deixar aqui com algumas ideias finais. Sim, o Canadá precisa de talento. UCW está aqui para ajudar, para preencher esse caminho. E um investimento, e quando chegam para a UCW, vocês nunca vão ver o negócio do mesmo jeito, nunca mais vão ver do mesmo jeito. Conexões novas, perspectivas novas. E a possibilidade de vocês aproveitar isso. Podem ir para o chat e fazer perguntas. Não termina aqui. Vamos escrever para vocês. Vamos manter aberto o diálogo, porque precisamos de cada um de vocês. Uma ótima tarde, um ótimo dia e uma ótima noite para cada um de vocês. Muito obrigado por comparecer. Muito obrigado, Lawrence. E para adicionar uma ideia final, para isso, qualquer pessoa que queira talvez ter mais informação e aplicar, é importante lembrar que nós trabalhamos com agências no mercado. Nós trabalhamos com agências educativas, que são nossos companheiros oficiais no mercado da América Latina e o Caribe. Então, se não tem certeza sobre qual é a sua agência, por favor, é importante nos contactar nas e-mails, correios que nós estamos adicionando aqui. Se são da América Latina, tem um endereço, se do Brasil é outro, se são do Caribe é outra, por favor, podem colocar aqui diretamente. Kishen.ca. Eu também, então, por favor, podem se sentir em liberdade de fazer isso. Muito obrigado para os palestrantes. E desejo uma ótima tarde para todos. Muito obrigado.